Nós vimos na semana passada que o que ele pede, o que Deus nos pediu, na verdade o que Deus pediu ao seu povo. Vocês viram que ele falou sobre uma oferta de gado, ovelha e cabra, correto? Então todo aquele que tinha a possibilidade de trazer uma oferta de gado, de ovelhas e cabra, que trouxesse. E de fato, tá bom? Tá certo? Amém? E de fato, ok, até então tudo bem. E aí depois nós vimos que ele falou: ora, aquele que não tem, então traga de gado miúdo. Lembra? Todo mundo falou gado miúdo. Então, gado miúdo. Mas se não tivesse nem de gado grande, nem de ovelha, e nem de cabra, e nem de gado miúdo, ele disse: traga uma oferta de pombos ou de aves. Mas se não tivesse nem gado grande, nem gado miúdo, nem cabra, nem ovelha, nem oferta de aves, ele disse: traga a flor de farinha. Mas se não tivesse nem o gado grande, nem o gado miúdo, nem a cabra, nem a ovelha, nem a oferta de aves, e nem o efa de farinha, a oferta de comida, e depois ele vai para comidas prontas, e por aí vai. Aí você, analisando isso, nós vimos semana passada, e vimos que é o quê? Não existe ninguém que não possa dar algo a Deus. Não existe alguém tão miserável que não tenha o que ofertar ao Senhor. Porque se Ele dá todas as possibilidades, é porque Ele quer que todos sejam partícipes desse momento. Só que tem uma coisa. O problema, essa é a primeira indagação. Será que alguém que não tem realmente nada que possa ofertar? E segundo lugar, será que eu não estou ofertando abaixo daquilo que eu deveria? Por quê? Porque se ele diz: se você ofertar uma ave, mas tem condição de ofertar um gado grande, você está errado. Como assim, pastor? Me prova, já que o texto não fala isso. No livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10 e diante, diz: em que me roubais? Aí diz: nos dízimos, ok, todo mundo já aprendeu que dízimo é obediência, que dízimo nós temos que dar. Mas ele diz: e nas ofertas. Como é que alguém rouba a Deus na oferta, se a oferta não tem um valor específico? Dízimo tudo bem, você diz é 10%, ok. Dízimo tudo bem. Aí você deu 9, quase dizimista. Está roubando, é um ladrão quase dizimista, mas não deixa de ser ladrão. E a Bíblia quem fala? Malaquias capítulo 3. E na oferta, a oferta não tem valor. É quando você tem condição de dar uma cabra e dar uma ave. É quando tem condição de dar uma ave e dar um efa de farinha. É quando tem condição de dar um gado grande e dar um gado miúdo. Nisso também roubamos a Deus. Nós não roubamos a Deus somente nos nossos dízimos, mas nas nossas ofertas. Quando temos a oportunidade de ofertar aquilo que podemos, mas por avareza, por medo, por falta de confiança, por falta de fé, por falta de temor a Deus, por insegurança, por não abrirmos o nosso coração, sabe o que a gente faz? A gente recolhe a mão e dá menos do que deveria. É como se eu tivesse a capacidade de dar 200, mas eu dou 20 de oferta. Não estou falando dízimo, porque dízimo 20 é 10% de 200. Mas não, eu já dei o meu dízimo, mas eu vou dar só 20 de oferta. Eu só estou dando uma suposição, não estou falando, amém? Então vamos atentar para isso. Essa semana, conversando com a pessoa, aí a pessoa diz assim: pastor, mas eu entendi, porque a igreja tem a despesa. Realmente a igreja tem. Nós já começamos
a fazer algumas coisas lá em cima. Essa semana já vai, sábado que vem, o rapaz do gesso já vai fechar aqui, já vai fechar ali. As portas de vidro, já vou pegar as portas de vidro para isolar. Vai ficar mais friozinho. Hoje está um pouco calor porque esse ar-condicionado hoje, antes do culto, deu um curto na máquina, o fio entrou em curto, derreteu. Então a gente achou melhor ficar desligado para não dar nenhum problema. Mas domingo que vem ele vai estar funcionando como todos os domingos. Nós vamos instalar outro ar-condicionado aqui, que já está aí. E tudo isso tem custo. Tudo isso tem custo. Amém? Mas não é por isso. Não é por isso. Não é por isso. É porque quando você dá, é você que é abençoado. As pessoas pensam que é somente no Velho Testamento. Mas o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9: aquele que semeia pouco, pouco colhe, mas o que semeia muito, muito colhe. E cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com avareza ou por torpe ganância, mas com alegria, porque Deus ama o que dá alegria. Aí você se pergunta a Deus: o quanto eu posso? Eu sempre digo o seguinte, que a oferta não é o que eu quero dar, é o que Deus quer que eu dê. Porque o que eu quero vai estar sempre abaixo, porque a minha carne sempre quer falar mais alto. A minha carne sempre vai olhar para as minhas contas. Ela sempre vai dizer: eu não sei de onde vai vir. De onde é que vem? Não tem como. Então eu não posso. Porque a minha carne não crê em milagres. A minha carne não crê em milagres. Mas o meu espírito diz: o milagre vem. Eu não sei de onde vem, mas o milagre vem. O milagre vem. Irmão, já tem gente... Olha, 2022 é o ano acelerado. Eu não sei o que você vai fazer esse ano. Oi? É esse barulhinho daqui. Se continuar o tiro. 2022 é um ano acelerado. Eu não sei quais são os projetos que você tem para esse ano. Se é mudar de casa, se é mudar de emprego, se é fazer um mestrado, se é fazer um concurso, se é adquirir uma empresa nova, se é ampliar a sua empresa, se é ampliar a sua casa, eu não sei, se é ter mais um filho, eu não sei, se é engravidar. As solteiras que não tiveram filho aí, tem alguém aí que quer engravidar? Amém, amém, amém. É o ano do... Creia que esse ano, Rafa, em nome de Jesus, amém. Mais um, Maxwell? Mais uma? Não? Tá devagar? Tá bom, tá bom. Amém. Melhor assim, né? Amém. A solteira não casada. A solteira casada, não casada não, amém? Jovem não, que solteira... Não, solteira casada não tem como, mas jovem casada. As solteiras não casada não, amém? Glória a Deus. Você me embaralha, meu amor, assim, desse jeito. Meu Deus do céu, que rolo. Depois corta aí, amém? E aí, Gabi, mais um? Amém? Não? Vamos. Encara aí, Fausto. Hein? É, né? Amém. Amém. Tem gente que vai casar, né, irmã Eliane? Não? Já casou, né? Amém, com Jesus. Vamos orar? Quero orar pelos seus dízimos, pela sua oferta. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Deus de poder e glória, eu te agradeço por cada dizimista, ofertante dessa manhã, os que estão ofertando pelo Pix, aqueles que estão ofertando aqui, aqueles que estão na internet. Sim, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, abençoa, sacode a sementeira de cada um, frutifica, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que cada um colherá segundo a semente. E a semente que foi lançada, Pai, cumpre um propósito, ela cumpre um desígnio. Então eu te peço, faz o teu milagre na vida do teu povo. Amém, amém e amém. Você pode se levantar para dizimar e ofertar.
Amém. O pessoal que é empreendedor aqui na igreja, fiquem ligados, porque nós vamos ter uma reunião, nós estamos decidindo ainda o dia, e é sobre os empreendedores do reino. Então, todo mundo aqui na igreja, seja uma barraca de pipoca, a uma empresa com 20, 30 funcionários, você é um empreendedor do reino. Amém? O que você faz? Eu sou eletricista, eu trabalho para mim. Você é um empreendedor do reino. Amém? Então, vocês fiquem ligados que nós vamos ter uma vez no mês uma reunião só para empreendedores aqui. E nós vamos ter um momento espiritual, de oração, de mentoria, de palavra, mas nós vamos ter um momento mastermind. Então, por exemplo, nós temos na igreja o Quirino, que é fera na área de administração, ele é contador, dá aula de pós-graduação em administração, é isso, Quirino? Entendeu? Então ele pode abrir um caminho, fazer entender, poxa, eu não estou fechando essa conta, eu não estou sabendo abrir um MEI, inclusive ele já se dispôs, quem quiser abrir um MEI, conversa com ele no final, fala com a Rafa, que a Rafa dá toda a entrada, amém? O Glauco, que é dono do Sebrae, que tem muita experiência nessa área, amém? Então cada um pode contribuir com alguma coisa, falar das dificuldades do mercado, aonde se pode, o que é investir, como se pode investir. Além de tudo isso, e acima de tudo isso, é uma reunião espiritual, amém? Onde nós vamos orar pela sua empresa, aonde nós vamos interceder e decretar que se o inimigo está querendo colocar a mão dele ali, ele vai ter que retirar, porque a sua empresa, antes de tudo, ela serve ao reino de Deus, amém? Algumas igrejas, por exemplo, parece que o Diante do Trono chama isso de CRI, né? Tem uma sigla, CRI. Lá onde eu fui no começo do ano, o Mevan chama de Corandel. Eles têm o Corandel. Nós vamos inventar a sigla ainda, mas é uma reunião de empreendedores do reino. E é importantíssimo, você que tem o seu negócio próprio, isso você não pode faltar. Amém? Quarta-feira passada, nós tivemos a primeira quarta profética. E nós falamos sobre profetizando sobre a família. Foi bênção quarta-feira passada, profetizando sobre a família. E quarta-feira agora, a ministração vai ser profetizando sobre as finanças. Profetizando sobre as suas finanças. Amém? Então venha, não perca. Amém? A sabedoria é o mesmo versículo, conhecimento e sabedoria. Porque todo problema é um problema de falta de sabedoria. As pessoas pensam, poxa, eu estou sem dinheiro, o meu problema é dinheiro. O seu problema não é dinheiro, o problema é falta de sabedoria. É como você investe o dinheiro, como você aplica o dinheiro, como você gasta o seu dinheiro, é que está te trazendo problema. Então a sabedoria é a coisa principal. Busca a sabedoria com tudo que há e o entendimento, e ela será como uma coroa de honra sobre a sua cabeça. Provérbios 4:7. Amém? Glória a Deus. Então, quarta-feira, profetizando sobre as suas finanças. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Espírito vem, seu rio de vida aqui, sinto fluir, seu rio de vida. Filipenses 2, ok? Aqui. Sinto fluir, seu rio de vida aqui, ó Senhor Jesus.
Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber do teu rio. Vou mergulhar. Sim, Senhor Jesus. Nós te adoramos. Feche os seus olhos. Hoje é uma manhã de ceia. Queremos fluir, Senhor. Queremos fluir, Senhor. Sim, Senhor Deus. Sim, Pai. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Deixa fluir. Se você souber cantar, pode cantar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida. Deixa fluir. Deixa fluir. Sinto isso. Flui, Santo Espírito. Flui, Santo Espírito. Aleluia. Como é bom te adorar. Filipenses 2,14 diz assim: fazei todas as coisas sem queixas e nem contendas, sem murmurações, fofocas e reclamações. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda, sem queixas e sem reclamação. Abra no livro de Número, capítulo 14, do versículo 26 ao versículo 27. Nós temos ceia e eu não posso ser prolixo aqui. Números. E antes de eu começar o primeiro tópico, já deixa no gatilho o vídeo que eu esqueci. Números capítulo 14, do versículo 26 e 27. Amém? Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei com esta má geração, que se queixa contra mim, que reclama, que murmura? Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Contra mim. Irmãos, nós estamos na última parte do código JMR, vencendo o ímpeto do julgamento, vencendo a tentação da mentira e a escassez da reclamação. E solta o vídeo para que a gente possa começar aqui a homilia. Amém? Glória a Deus. Prestem bem atenção. Prisões são limitantes. Quem vive preso será limitado a curtos espaços. A esperança, os sonhos, a alegria cai embora. A tristeza de se viver dentro de uma prisão é gigantesca. Hoje temos muitas pessoas presas, sendo vigiadas pelos olhos do inferno. Sim, pois o inferno adora a prisão do julgamento, a prisão da mentira, a prisão da reclamação.
Sim, isso mesmo. Essas cadeias aprisionam o ser, fazendo com que cada um deixe de viver a liberdade que Cristo nos proporciona. Desfrute da liberdade. Venha participar conosco da campanha de 21 dias, onde aprenderemos como vencer o ímpeto do julgamento, a tentação da mentira, a escassez da reclamação. Você é nosso convidado para essas 3 semanas de edificação. Código JMR, sua vida mudará para sempre. Graça te espero. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre, eu sou livre. Deixe sair a escuridão na plenitude do amor. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Nele eu sou livre. Sou livre. Deixe seus fardos, o passado pra trás. Volte ao princípio. Aleluia, aleluia. Amém? Aplauda o Senhor, meu amado. A gente faz com amor para você. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só diminuir aqui. Então nós estamos no último dia do código JMR. Amém? Última semana. E semana que vem as crianças vão estar apresentando. Cadê quem está hoje na sala? Quem não está aqui das crianças? A Vanusa. Quem é que está aqui das professoras aqui? Vão estar apresentando uma dança, uma música? É uma canção? Então, semana que vem as professoras vão estar trazendo as crianças aqui para apresentar essa canção para a gente. Amém? Glória a Deus, eles estão ensaiando. Por isso que no começo, quando junta para ensaiar, a gente ouve mais um pouco daqui. Glória a Deus. Um abraço ao Zé Carlos, que está voltando, está na estrada. O procedimento que ele fez lá foi bem sucedido. Só que ele vai ter que voltar essa semana novamente para Fortaleza para fazer uma cirurgia. Uma junta médica vai se reunir essa semana e vai marcar outra cirurgia. Amém? Mas nós continuamos crendo que Deus pode fazer o milagre e que tudo está sendo, apesar dele estar vindo e voltando, mais simples do que a gente pensou. Até agora foi o cateterismo, né? Foi o cateterismo, que não é um procedimento tão complicado, apesar de ter risco, né? E o próximo procedimento está na mão de Deus. E nós vamos ver. Amém? Glória a Deus. Lá dentro está bom o negócio. Enquanto tem choro, é porque há sobreviventes. Amém? Glória a Deus. Então tá tranquilo. Enquanto tem choro, tá uma beleza. Problema da criança é quando tá quietinho, ou tá fazendo arte, ou tá doente. Amém? Não que seja uma regra, mas criança é energia. Tem criança que é mais quietinha, né? Tem criança que é mais quietinha, tem outras que tem muita energia. Poucas são quietinhas. Amém. Vamos lá. Reclamação. Quantas vezes nós fazemos tudo reclamando? Quantas vezes a reclamação toma conta do nosso coração? Preste bem atenção nessas características de murmuradores, de reclamadores, de queixosos, de pessoas que não sabem fazer nada sem reclamar, ou tudo o que fazem reclamando. Uma característica de um murmurador: o murmurador é azedo, é chato, ele cheira mal. Todo murmurador cheira mal. Não estou falando porque ele não toma banho, não. É porque ele só consegue enxergar as coisas de uma maneira ruim. Você chega perto dele, fica tenebroso o dia. Você está tudo bem, você vai contar uma notícia para ele, ele diz: acho que não é bem assim não.
Por exemplo, Banco Central, dia 14, vai liberar um link aí para quem tem ainda algumas coisas no banco, presa, retida. Tem gente que sabe que tem dinheiro, não tem. Aí o outro diz, não entra, não é golpe. Fulano já caiu, e não sei, mas está falando em todo lugar que foi, e o site travou, porque muita gente entrou, estão reformulando o site, está dando a notícia, e tá, não, isso aí esquece. Tu acha que tu tem alguma coisa? Tu acha que o governo tem alguma coisa para te dar? Esquece. Ele suga a sua energia. O reclamador é assim. Eu tinha acabado de pegar notícias de um site de investimento e de crescimento, e de todos os índices do Brasil de crescimento. O Brasil está batendo recorde de todos os índices, recorde de 10 anos atrás, de crescimento. Mas você não vê falar isso. Aí uma pessoa veio falar comigo, eu falei, olha, esse índice, exportação disso, daquilo, esse papel que indica. Você sabia que quando cresce o aumento de consumo de papel bolha e de um certo papelão que é para embrulhar presentes, é sinal que os produtos terciários estão saindo como nunca, e o Brasil está batendo um recorde. Isso é internamente, não é para fora, não é exportação, é produto interno bruto. Aí eu fui falando ICCM, PCA e não sei o que e tal. Aí eu não sabia, eu só sei da inflação. Quantos por cento? Quantos por cento? Você sabia que já está 300% lá fora? O aumento do combustível, disso, daquilo, que é mundial. Aí ele, não estou falando que as coisas estão bem boas para todo mundo. Nós estamos passando por um momento difícil. Mas Jesus nos falou, são os teus olhos que iluminam ou que condenam o seu corpo. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Agora, se os teus olhos forem maus, irmãos, dá um passeio sexta-feira em Juazeiro, à noite. Se você sair 9h30 de casa, você não consegue lugar para sentar em restaurante nenhum. Mas todo mundo quer reclamar. Não consegue. É gente brigando com segurança para poder entrar. E não é São Juazeiro não. As pizzarias, fila. No Max, deu maior problema essa semana. Porque tem mais pedido do que o Max pode entregar. Então os motoboys estavam querendo pegar o gerente de pau. Porque o gerente estava demorando a pedir no jornal e tudo. Na internet. Aqui no Max, aqui no caminho de Juazeiro. Mais pedidos do que o motoboy consegue entregar. Porque todo mundo agora aprendeu a pedir as coisas e ficar em casa. Mas nós gostamos de reclamar. Outra característica é que o murmurador é contagioso. Ele é uma catapulta de juízo sobre tudo e todos. O apóstolo Paulo diz, não faça com contenda, não faça nada com queixa. Aí, lá está, nós fomos para Números, né? Aí em Números, Moisés manda os espias, e os espias começam. E eles já estavam se queixando, o povo já estava se queixando desde que saiu do Egito. As cebolas do faraó, a panelada do faraó, o angu do faraó, as carnes do faraó, e Deus fazendo milagre, e eles olhando para as coisas do Egito. Egito, lembra que eu falei, Egito é limite. Uma das palavras para Egito é Mitzraim. Tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te impede de chegar mais perto de Deus, é Egito na sua vida. É Egito na sua vida. E o Egito não tinha saído deles, porque eles saíram do Egito, mas continuavam reclamando. Não criam, não tinham fé de que realmente iriam entrar na terra prometida. Mitzraim, limite, estava dentro deles. Era isso que os limitava de entrar na terra da promessa. Não crer, e por não crer, murmuravam, se queixavam, porque todo murmurador, todo queixador, todo aquele que é reclamador, ele tem um problema sério de falta de fé. Ele não crê, ele não acredita, ele está numa reunião, ele está com o empresário, ele está com o gerente, ele está com o dono da empresa, ele está... E aí diz o seguinte, não, nós vamos ampliar, porque agora nós... Como? Mas está tão difícil.
Já está difícil assim, desse tamanho, o senhor está doido. Não tem fé. Não tem fé. Eu não estou falando aquele que é centrado, que diz assim, peraí, vamos segurar um pouco, que eu acho que não é por aqui. Mas eu creio que vai dar certo. Nós vamos chegar lá. Não estou falando desse. Até porque, se todo mundo for acelerado, quem é que vai frear? E se todo mundo for acelerador, quem é que vai ser freio? E se todo mundo for freio, ninguém avança. Então tem sempre um que é mais freio. Mas não é porque não acredita, é porque entende que para tudo existe um tempo. Então o murmurador, ele tem essa característica. Outro perfil do murmurador. O murmurador gosta de reclamar com quem não pode resolver. A pior coisa é reclamar com quem não pode resolver. Olha só. Nós vamos entrar nessa terra, não vai dar certo. Ali habitam os Anaques, os filhos dos gigantes, os amorreus, os jebuseus, todos eles que habitam nas cidades fortificadas, os descendentes de Anak, todos eles estão ali, falando um para o outro, e nenhum tinha a capacidade de resolver. Em vez de chegar e chamar Moisés no canto, Moisés, nós fomos lá. Lembra o que Deus nos falou? Pois é. Como é que nós vamos resolver? Porque a barra lá é pesada. Os caras são monstros. Deus não falou para vocês entrar? Vai. Enquanto vocês vão, eu estou orando. Acabou. Mas começaram a murmurar e a se queixar na frente de todo mundo. Reclamador gosta de reclamar para quem não pode resolver. É um funcionário que chega para outro na empresa, que não pode resolver o problema da empresa, mas porque ele não se conforma com aquela situação, então ele tem que falar para o outro. Ao invés de chamar o gerente e falar, eu acho que isso aqui não devia ser assim. Eu posso estar errado, mas na minha ignorância, será que se fizesse assim, não era melhor? O gerente olha e diz assim, você está certo. Isso está impedindo o crescimento. Como igreja, a mesma coisa. Se tem algo no seu irmão que de repente desagrada você, não adianta você ficar falando, murmurando, se queixando, fazendo fofoca com outro irmão. A palavra do Senhor nos diz que 6 coisas o Senhor odeia. 6 ele odeia. Agora olha que forte. A 7ª ele abomina. Das 6 que ele odeia, tem mãos que derramam sangue, pés que correm para fazer o mal, etc. Agora, o que ele abomina? A 7ª, a dissensão que traz divisão entre os irmãos. A 7ª coisa, a dissensão que provoca divisão entre os irmãos, é abominação. O Senhor não odeia, ele abomina isso. Abomina. Então, todo fofoqueiro, todo murmurador, a oração dele não chega a Deus. Você pode ter certeza, o fofoqueiro, o murmurador, quando ora, ele tem um teto de bronze sobre a sua cabeça, e a oração não chega a Deus. Não chega. Assim como o apóstolo Pedro nos diz, que o marido que maltrata a sua esposa, a sua oração também não chega até Deus. Ele tem um teto de bronze sobre ele. Então todo murmurador tem que se arrepender, pedir perdão, não praticar mais, para que o céu se abra e as suas orações cheguem diante de Deus. Amém? Então, reclamadores, murmuradores entendem o problema, mas sabe o que eles fazem? Eles tendem a enxergar o tamanho do problema isoladamente. Números 13, capítulo 31. Capítulo 13, versículo 31. Capítulo 13, versículo 31. Olha só. Amém? Olha isso. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Problema isolado.
Eles olham o problema de maneira isolada, eles não veem o todo, não viram a promessa de Deus. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Versão NVI, nova versão internacional, amém? Então eles olharam e viram e esqueceram da promessa, esqueceram daquilo que Deus falou. Deus já havia falado que havia gigantes, que eles subiriam. Olha, irmãos, eles enfrentaram um caminho duro para chegar lá, de subidas, de ladeiras. E quando chegam lá e viram a cidade, chegaram lá e viram a cidade, esqueceram tudo aquilo que Deus havia falado, que os filisteus moravam lá, que lá havia os amorreus, os jebuseus, as cidades fortificadas, os filhos de Anak, os descendentes, os anaquins, habitavam ali. Que mais ao sul, lá em cima nas colinas, tinham os filhos de Kiriat Arba, Sesai, Talmai e Aimã, 3 gigantes cruéis, homens que a sua maldade era tanta que o seu nome carregava a maldade que havia neles. Mas quando eles viram tudo aquilo que eles já sabiam, só enxergaram aquilo e não viram o todo. O diabo às vezes quer nos cegar. Tem um problema na nossa frente, a gente só enxerga o problema, e Deus quer fazer com que a gente veja. Deus quer fazer isso na nossa vida, com que a gente veja além do problema. O problema está aqui. Tá, mas o que tem o problema? O problema é um degrau para onde Deus quer me levar. Diga assim: o problema é um degrau onde Deus quer me levar. Atrás de todo problema se esconde uma promoção. As pessoas que são promovidas são pessoas que resolvem problemas. As pessoas que crescem são pessoas que amam problemas. Aonde tem um problema e eu resolvo o problema, eu vou ser sempre requisitado, porque tudo resolve um problema. Eu preciso beber água, esse copo resolve um problema. Eu preciso transmitir, o celular resolve um problema. A conexão está fraca, a internet resolve um problema. Preciso instalar, o instalador resolve um problema. Problemas são fonte de crescimento. Todo aquele que se esconde dos problemas não cresce, fica sempre na mesmice, anda sempre na letargia. Por exemplo, quem precisar de uma casinha para cachorro, de um parque de diversão para cachorro, tem o Lucas ali, para gato, tem ali. Ele é o do Pet Home, ele resolve problemas. Seu gato está fazendo bagunça dentro de casa, ele faz um parque faz um monte de coisa lá, e os gatos ficam mais tranquilos. Eita, eu me enrolo nos exemplos. Tá vendo? Já quer comprar. E agora são 2, né? São 2. Amém. Então, entenda que todo murmurador, reclamador, enxerga de maneira isolada. Outra característica dos reclamadores: eles tendem a espalhar o negativismo ao seu redor. Outra, tende a superestimar o tamanho do problema. Superestimar o tamanho do problema. Por exemplo, por que superestimar? Quando todos começaram a reclamar, Josué e Caleb disseram: eia, levantemos e tomemos posse da terra que o Senhor nos deu. Ele não disse nos dará, nos deu por herança. Se Deus prometeu, já é seu. E por que você está pegando o problema, que às vezes é pequeno, e está transformando ele de maneira hiperbólica? Você está superestimando o problema, está dizendo: meu Deus, eu vou morrer, agora eu vou morrer, agora não dá mais certo. Às vezes é um negócio pequeno, às vezes é uma coisa pequena, às vezes uma conexão resolve. Uma conexão. Uma vez, antes da Interbrasil falir, minha esposa fez uma negociação lá e tal, e saiu um valor, e tinha um sindicato dos aeronautas, e tinha um banco. Qual era o nome do banco? Não lembro o nome do banco do sindicato dos aeronautas? Da Infraero lá? Tinha um banco.
E a empresa faliu, ninguém recebeu nada, teve gente que se matou, teve gente que foi morar com a mãe. Imagine o cara ganhando, na época, irmão, 6 mil reais na época. Hoje 6 mil reais é dinheiro. Mas você imagina em 2000, há 20 anos atrás, 2001 isso, não foi, Bernarda? A pessoa não receber mais nada, com todas as suas contas para pagar. Comandante, copiloto. A empresa faliu, não pagou nada para ninguém não. Nós recebemos o pastor Elise, no caso, o fundo de garantia e o resto acabou. Até hoje ninguém recebeu nada. Tinha gente no desespero, Glauco, tirando peça do avião, roubando, correndo para vender. Porque sabia que não ia roubar, sabia que não ia vender, que não ia receber. Então eu estava roubando para vender. Eu sei que dá um tempo. Veio uma cobrança. E essa cobrança era no valor de 6.300 e pouco. Eu falei, eu não vou pagar isso. Que negócio é esse? Já passou 5 anos, 6 anos, daqui a pouco com 10 anos, veio de novo a cobrança desse banco. Eles não pagaram nenhum funcionário, mas na hora de cobrar um acordo, que eles queriam cobrar. Assim, pois pode botar em última instância, pode você, isso não vai ser pago. Mas já está em 6 mil, 7 mil. Irmãos, eu não me desesperei. Falei, Deus está nas tuas mãos. Uma conexão. Diga assim, conexão. Aí eu liguei para um rapaz, um advogado. Ele disse, pastor, entre com esse recurso na comarca lá do Rio de Janeiro, papapá. Eu falei, no Rio? Eu morando em Fortaleza. Dei para minha prima entrou lá. A causa foi ganha para gente. Uma conexão. Eu não vou ficar desesperado. Às vezes a solução está do seu lado. E as pessoas estão desesperadas. Aí ela vai para quem não... Sabe o que ela faz? Mãe, pelo amor de Deus. Aí a mãe já tem os problemas dela, o coração já não está... Mãe, chegou uma conta de 7 mil. O que eu faço? A sua mãe é advogada, ela vai poder interceder por você ali? Vai em quem resolve. Mas nós gostamos de reclamar, entramos em desespero. O mundo caiu, é agora, invadiram a terra. Ai meu Jesus, é Rússia, é Ucrânia. Eu conheço gente que já está tirando todo o dinheiro do banco, porque agora a Rússia vai invadir a Ucrânia. E os Estados Unidos, aí vai, o Brasil tem que ficar do lado dos Estados Unidos, que se não tem embargo econômico, mas a Rússia também compra. Vai dar uma crise mundial, vou tirar o meu dinheiro todo. Irmãos, até agora está tudo tranquilo. Nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial, mas na iminência. Enquanto isso, continue crendo, continue comendo, continue adorando, continue vivendo, continue sorrindo. Não sofra antecipadamente, para de reclamar. Não antecipe a guerra antes da guerra acontecer. Tem gente que já está em guerra dentro dela. Ela já está numa guerra e não consegue dormir. Não consegue dormir. A palavra do Senhor diz que o justo dorme o seu sono. E o sono do justo é abençoador, porque Deus dá os seus até enquanto dorme. Tem gente que não é abençoada porque não dorme. Diga assim, dorme. Fala, dorme que Deus vai... Aqui no culto não, você dormir eu vou tacar um negócio em você. Dorme. Deus dá os seus até enquanto dorme. Está sendo abençoada ali, está dormindo. Está sendo abençoada. Deus dá os seus descanso. No descanso você é abençoado. E os murmuradores perdem a chance de exercer a fé em Deus. Versículo 33. Nós estamos em Números 12. Continua aí. No versículo 33. E vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades. Até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Perderam a oportunidade de exercer a fé em Deus. Números, eu falei 12, né? Me perdoe. Números 13, me perdoe, 13. Amém? 13, 33. 13, 33. Versículo 33, 13, 33. Eles perderam a oportunidade de exercer a fé em Deus. Só quem entrou na terra prometida, Josué e Caleb. E os outros 10, me diz o nome deles. Não tem. Quem não exerce fé, não tem nome marcado.
Quem não exerce fé, não fica marcado o nome, não vai para a história. Josué, Caleb entraram, mas eram 12. Quem são os outros 10? Quem são os outros 10? Ninguém nem sabe. Sabe por quê? Porque na Bíblia fica marcado nos anais da história quem opera pela fé. Olha lá no livro de Hebreus, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé. Murmurador não tem fé, não vai dar certo, cai no esquecimento. Irmão, tem gente que Deus tem promessas gigantescas, grandiosas, mas não vai marcar o seu tempo, não vai marcar a sua família, não vai, sabe por quê? Porque não tem fé. Porque o problema é maior do que Deus na mente dele. Lá em casa sempre foi assim. Quando eu era solteiro, quando eu te falo lá em casa solteiro, que é a casa do meu pai. Se você é casado, na casa do meu pai sempre foi assim quando morava com ele. Amém? Porque a sua casa é com a sua esposa. Corta esse cordão umbilical. Amém? Glória a Deus. Então, o meu pai fazia assim: eu vou fazer um negócio. Aí minha mãe falava assim, Aí ele falava assim: ô mulher bule, mulher de pouca fé. E eu lembro quando ele estava perto de aposentar. Ele falou: vou abrir uma lanchonete. E ele abriu uma lanchonete. Em 5 meses ele ampliou a lanchonete. Entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu trabalhava na lanchonete, ele trabalhava durante o dia, e à noite eu estudava à noite, e ele vinha e me rendia na lanchonete e ficava lá. E ele foi ampliando. A dona do estabelecimento viu que estava legal, que subiu muito o preço. Meu pai não era crente ainda, mas ele disse: glória a Deus, Deus está nos expulsando daqui. Aí tinha um imóvel de esquina no centro, poucos quilômetros da praia, poucos quilômetros do porto. Ele disse: aqui que eu vou abrir o meu restaurante. Aí chegava o pessoal na frente: vai ser o que aqui? Aqui vai ser um restaurante. Ah, porque aqui já foi banco, aqui já foi papelaria, aqui já foi loja de colchão, aqui já foi. O nome dessa esquina é Esquina do Já Foi. E já tinha sido tudo isso mesmo, e nada tinha dado certo. Ele disse: mas em nome de Jesus. Irmãos, exemplo, meu pai não era crente, mas minha avó falava em nome de Jesus 72 mil vezes no dia. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Jesus amado. Se eu virar para minha avó não tinha o que falar, ela não fazia fofoca, ela ficava falando em línguas sozinha. Se eu olhava para ela sentada, ela estava vendo televisão, ela gostava de ver Tarzan. Eu sou da época que passava Tarzan no SBT em preto e branco. Aí Tarzan, ela ficava vendo Tarzan, aí ela ficava: o bichinho, o leão. Acabava o Tarzan, Jimmy Swagger, ela chorava, e eu ali do lado com ela. Entenda. Que foi? Tá chorando? Amém. Agora entenda, ela ficava ali. E aí o meu pai abriu o restaurante. E quando ele abre o restaurante, ele fica 20 anos nesse ponto. Ali ele comprou apartamento, os melhores carros que ele pôde comprar, fez as viagens. Meu pai chegava a ficar 3 meses fora com o restaurante fechado, falando: vou fazer uma reforma no restaurante, daqui 3 meses eu abro. Abria, o restaurante lotava de novo. O pessoal falava: cadê a reforma? Ele: troquei as toalhas da mesa, não está vendo não? Reformei. Irmão, fé. Mas todos os dias, antes de abrir o restaurante, ele ia porta por porta orar. Assalto, teve umas 2, 3 vezes lá, assalto bobo. Tinha uma porta que vivia dando acidente, porque os carros batiam no cruzamento e voava. Aí batia, era uma coluna grande que tinha lá. Aí ali ele orava mais. Irmãos,
Nunca. Ninguém entrou com uma arma lá. O assalto que eu digo é: você abriu o restaurante, está faltando alguma coisa dentro porque alguém entrou por alguma porta e arrombou por trás. Mas eu nunca vi ele reclamar. Nunca. Até o dia que ele vendeu. Irmãos, não vai na opinião dos outros, não. Não vai não. O murmurador, ele diz: o problema é muito grande. Isso não é fé. Você é arrogante. Quer ser médico? Tu nasceu ali quer ser juiz? Quer ser promotor? Quer ser empresário? Quer ser empreendedor? Quem você pensa que é? Isso é o que vão te dizer. Ou você escuta a voz de Deus, ou você escuta as vozes contrárias. Para terminar aqui, irmãos, ou você é reclamador, ou você é transformador. Quantos transformadores nós temos aqui nessa? Quando você entende a graça de Deus sobre a sua vida. Eu estou lendo um livro do pastor Luciano Subirá, sobre a graça, que eu ganhei. Lindo livro, bonito. Inclusive, parece que ele vem dia 7 na conferência, e ele vai dar esse livro de graça para quem estiver na conferência, né? Tem um valor da conferência. É quanto, Suiano, tu já fez, né? R$70, né? 60 ou R$70 o valor da conferência, para quem tiver disponibilidade de tempo. Os transformadores olham as oportunidades em primeiro lugar. 14:7, vamos lá, correndo para a gente cear. 14:7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Muito boa. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Em outra oportunidade, em outra versão, os transformadores olham a oportunidade. Oportunidade. Aquela história que todo mundo conhece. Vender sapato aqui na Índia, a empresa que mandou o rapaz: não, mas aqui ninguém usa sapato. Aí ele voltou, mandou outro espia: vamos abrir a nossa loja aqui porque vai ser um sucesso, porque ninguém usa sapato. É a maneira como você usa, como você vê, a maneira como você olha. Um viu que ninguém usava sapato e disse: nós não vamos vender nada. O outro viu que ninguém usava sapato e disse: nós vamos estourar de ganhar dinheiro. Oportunidade. Eu gosto muito de história. Eu não sei se vocês sabem que Padre Cícero teve um conselheiro libanês chamado Benjamin Abraham. Quantos sabem dessa história? Sabe quem esse cara? Esse cara veio do Líbano, aí mentiu para Padre Cícero, dizendo: eu vim da terra de Jesus. Padre Cícero acreditou. Esse cara chegou perto de Padre Cícero, ele foi secretário direto de Padre Cícero. Ele que pegava as correspondências. Ele foi o fotógrafo que tirou as primeiras fotos de Juazeiro como um todo, a ponto de Dr. Floro Bartolomeu tentar afastar ele de Padre Cícero por ciúmes. Quando ele chegou em Juazeiro, com um sotaque, e todo mundo ficava encantado de ver ele falar, ele dizendo que era fotógrafo, Padre Cícero disse: vem para cá. O prestígio de ter um libanês, um cara da terra de Jesus, que não é da terra de Jesus, era mentira, mas ele era libanês. Jesus nasceu no Líbano. E ele ficou famosíssimo, teve uma vida confortável aqui. Ele viu uma oportunidade, não no Rio de Janeiro, não em São Paulo e nem em Fortaleza, numa cidade que estava nascendo, no sertão, em Juazeiro. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer te fazer crescer, se um ímpio em cima de uma mentira cresceu,
quanto mais um filho de Deus em cima de uma verdade. Não importa se você mora no João Cabral, na Lagoa Seca, se você mora no Rio de Janeiro, se você mora no centro da cidade, se você mora na Vila Três Marias, se você mora no Cruzeiro, no Triângulo, não importa aonde Deus te coloca, Deus vai te fazer crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os transformadores enxergam oportunidade. Os transformadores colocam a fé para guiar a situação. Não deixe a angústia guiar a sua situação. Deixe a fé guiar o teu coração na situação. Deixe a fé ser um farol na sua vida. Outra característica de um transformador: os transformadores sempre fazem a sua parte diante de Deus. Olha o que diz no versículo 9 de Números 14, versículo 9, amém? Na parte A de número 14, diz assim: tão somente não sejam rebeldes, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não tenham medo. O que o Senhor te pede? Não seja rebelde. Não murmure, não diz não vai dar certo. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Não tenham medo. Então somente não sejam rebeldes. Sabe o que é rebeldia? Rebeldia não é fazer o contrário daquilo que Deus manda apenas. É deixar de crer naquilo que Deus falou. Aí eu não acredito, está se rebelando. A vontade de Deus é uma. Só em você estar parado, não fazendo nada, já é rebelião. O que o apóstolo Paulo diz? Aquilo que eu não quero fazer, isso eu já fiz. Aquilo que eu não quero, faço. Isso é a graça de Deus na minha vida. Porque pecado não é só fazer aquilo que é errado, é deixar de fazer aquilo que é certo. Se eu sei fazer o bem e não faço, nisto já pequei. Então parado, eu estou pecando. Deus está dizendo, vai que eu tenho para você. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção. Naquela terra, o povo de Deus ia crescer. E cresceu, porque entrou, não esses descendentes que saíram deles, que saíram do Egito. Daquela geração não entrou ninguém, entrou o descendente deles. Mas eles iam entrar, iam crescer, iam fazer história, iam dominar, iam prosperar. O nome do Senhor ia ser glorificado. E Deus está dizendo, eles não estão entendendo nada. Estão murmurando, não estão entrando. E o meu propósito não está sendo concluído. Quando você para, você está impedindo o propósito de Deus na sua vida. E sabe por quê? E termina aqui. Sabe por quê? Porque todo murmurador não entende aquilo que o transformador entende. Que dependência e confiança. Diga assim, dependência e confiança. Dependência não é precisar, é depender. Irmão, depender é muito maior do que precisar. Gente, tem gente que não consegue ir no banheiro agora. Não consegue, não tem rins. Nós precisamos dos rins. Essa pessoa está dependendo de uma máquina para fazer hemodiálise. Depender de Deus é entender que sem Deus você não é nada. A gente pensa que precisa de Deus. A gente precisa de Deus quando a gente pede, precisa de alguma coisa. Mas na maioria das vezes, no nosso dia, a gente nem percebe que a gente depende de Deus. Você não sabe quantas vezes você respirou ao entrar aqui. O seu pulmão inflou. Você depende de Deus. Você não pensou nisso, mas você depende. Sabe quando as pessoas dão valor? Quando elas estão numa máquina e a máquina está fazendo o trabalho para o pulmão dela respirar. Aí ela fica assim, se acabar a luz, se o gerador desse hospital der pane, eu morro. Eu não estou aqui botando terror,
Até porque o crente não morre. Crente que tem medo de morrer ainda não se converteu. O crente não morre, o crente dorme em Deus. Crente que tem medo de morrer não se converteu. Você não pode ter medo de morrer. Meu irmão, você vai fechar os olhos aqui, vai acordar diante do trono da graça, o sol celestial dando um bronze na tua pele, e a voz dizendo o seguinte: vinde, amado do meu Pai, entrai para o gozo eterno. É isso que o crente vai ouvir, meu irmão. Amém. Amém. Já leva um óleo ungido aqui, ó, na mãozinha, na hora que for errar, já leva um óleo ungido, já vai entrando no gozo eterno, passando o óleo ungido, pegando um bronze, hein? Amém? É desse jeito. Entenda, irmão, não estou botando medo não, eu não estou botando medo não. O que eu estou dizendo é que sem Deus, sem confiança e dependência, irmão, no seu negócio, na sua empresa, na sua vida espiritual, ou sem Deus, não consegue nada não. Consegue nada. Não passe um minuto do seu dia sem pensar em Deus. Pastor, mas eu tenho mais coisas para fazer, eu tenho que orar o dia inteiro. Sabe o que o John Wesley dizia? Ele dizia o seguinte: eu não oro 10 minutos por dia, mas não fico um minuto sem orar. Ele estava dizendo que ele não ficava de joelho 10 minutos orando, mas em todo o tempo o espírito dele estava acordado, orando, intercedendo. E ele dizia o seguinte: sabe por que eu faço assim? Porque todos os dias um passarinho do inferno vem sobre a minha cabeça, e se eu não fizer isso, ele colocará os seus ovos e fará um ninho. Então, ainda que ele venha, eu jamais permito que ele faça um ninho. É por isso que você tem que estar com Deus em todo o tempo. Atitudes que você vai tomar no seu dia vão te chamar de louco, vão te falar: você está maluco, você vai fazer esse curso, você vai fazer isso, O Espírito Santo está com você, e você está avivando dentro de você, você está sendo avivado. Essa energia, esse dunamis, esse poder que vem do alto, está sendo gerado dentro de você. Irmãos, quando nós descobrirmos o poder que tem da intercessão, da oração em línguas, porque o apóstolo Paulo diz que quando nós oramos em língua, o nosso espírito ora de fato. Nós não vamos parar de orar em línguas. Quietinho. Você pode estar conversando com alguém: e aí, Fausto, o teu espírito está aqui orando, intercedendo, avivando. Quando você entende, peça ao Senhor: Senhor, me batiza com renovo em línguas estranhas, derrame o teu dom. Porque o apóstolo Paulo nos ensina no livro de 1 Coríntios, leia, capítulo 11, capítulo 12 até o 13, que ele dá a cada um, o Espírito Santo dá a cada um como quer para edificação do corpo. Mas ele diz: buscai todos os dons. Você tem que buscar. Irmão, nós vamos sair agora, eu já acabei aqui, mas entenda, ser crente não é você vir dia de domingo para cá, quarta-feira, aprender. Não, irmãos, é preciso exercer. Aqui a gente não está exercendo, aqui nós estamos recebendo. Aonde você exerce? Lá fora. É lá fora. Quando eu sento com alguém para aconselhar, quando eu sento, eu estou dizendo: irmão, vai, nós vamos orar, vai dar certo. Não é loucura de pastor. Não é porque eu sou pastor e pastor tem que dizer para todo mundo que vai dar certo. Ah não, porque o senhor é pastor, né? O senhor tem que dizer: vai abençoado, está na bênção, eu vou orar por você. Não! Porque se eu estou vendo também que você não quer nada, eu vou orar para Deus te pegar, te dar um catiripapo para ver se você endireita. É igual o irmão que queria viajar, estava muito estressado, devendo para todo mundo, e pediu para o pastor: ore por mim, jejue por mim, que eu vou para a praia. Ele diz: eu vou me matar aqui, você vai comer camarão? Pois vou te matar, porque eu não vou orar por você não. Venha todo dia para a igreja orar junto comigo. Não é porque eu sou pastor. Não, irmão, se a gente está dizendo, vai, faz, aplica a fé, exerça. E se não der certo a primeira vez,
Persevere. Amém? Persevere. Quem disse que seria fácil? Mas uma coisa eu sei. Jesus Cristo disse: vai ser difícil, porque vocês vão ter tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Aplauda o Senhor, se coloque de pé. Amém? Amados, a nossa ceia hoje está diferente. Pode se levantar, pessoal. Quem é que vai fazer? Quem é que vai pegar a ceia? Raquel e Márcio. Amém. Aleluia. Pode ficar em pé mesmo, para pegar a ceia, para a gente louvar. A nossa ceia aqui, ó, foi encomendada com amor, com carinho. Olha só. Olha como é que Deus faz as coisas. Nós tínhamos encomendado, visto de uma entidade missionária que a gente conhece, uma instituição missionária que trabalha em prol do sertão do Pernambuco. E nós fomos acometidos pela notícia trágica da morte da minha sogra. Então embaralhou as finanças, tudo, um monte de coisa. Eu falei: Denise, domingo que vem, no mês que vem, a gente encomenda a ceia direitinho e tal, e eles entregam pelo correio, que vem totalmente higiênica, tá aqui isolada. Aí tô aqui, beleza. Quando menos espero, chegou a foto, um casal da igreja. Amém? Posso identificar? Pode. Se falar pode. Se falar não pode. Posso identificar quem foi? Então ninguém levantou, não vou identificar. Amém? O casal da igreja disse assim: pastor, olha só que nós compramos. Aí eu falei assim: não acredito. Irmãos, tem coisas que Deus colocou no seu coração, que você pensa que vai comprar, mas Ele vai dizer: eu não quero que você compre, eu quero abençoar outra pessoa que vai dar. Então eu vou levantar eles, porque como eu disse, é abençoado quem dá. Nós queríamos comprar e não comentamos com ninguém. Quando eu vi a foto, eu dei uma gargalhada bem alta assim. Eu falei: meu Deus, o Senhor é lindo. O Senhor não é gente não, o Senhor é lindo demais. Olha, eu falei com Deus. É desse jeito. Entenda, tem coisas que você vai querer e que talvez você não vai conseguir comprar. Não fica triste, vai chegar até você. Amém? Então você vai abrir quando formos cear. Você vai abrir, vai pegar o pão. Amém? Comer normal. E depois você vai tirar o lacre. Tem o lacrezinho. E aí a gente ceia. Tá bom? Então não precisa só abrir agora. Só pega o cálice. Amém? Glória a Deus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus, me. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração,
eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que diga: Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é? Quem é? Jesus, Ele é o Rei. A ceia é um momento de comunhão, de gratidão. Não é um momento de divisão. Não é um momento de sectarismo ou de facciosidade. A ceia é um momento de união com Cristo. Alguns lugares dizem: mas você não pode ceiar porque você pecou. Ora, se a ceia é o corpo de Cristo, e a única maneira do pecador ser redimido do seu pecado é chegar até Cristo, então tirar Cristo do pecador é lançá-lo no inferno. É dizer: não tem mais jeito para você. É dizer que a ceia é para quem merece. A ceia é graça. A ceia é para quem precisa. E eu preciso de Cristo, porque o seu corpo derramado, repartido, não foi sem propósito, mas foi em favor de nós. É graça, favor. E o seu sangue derramado na cruz cobre os nossos pecados em favor de nós, porque Deus estava em Cristo na cruz do Calvário, não imputando aos homens os seus pecados, mas reconciliando o mundo inteiro com Ele mesmo. Se Deus não imputou aos homens os seus pecados, mas reconciliou o mundo com Ele mesmo através da morte de cruz de Cristo, quem somos nós para imputar pecado a alguém? Quando entendemos isso, que a ceia é graça, a nossa mente é lavada pela consciência do Evangelho. A ceia é a reunião dos santos, sim, mas dos santos carentes da graça de Deus, porque ainda que santos separados, ainda habitam numa carne pecaminosa, mortal. Mas o apóstolo Paulo diz que haverá o dia que nós sairemos desse corpo corruptível e nos revestiremos de incorruptibilidade, a nos encontrarmos com Cristo nos céus. E na noite em que Ele foi traído, Ele pegou do pão e disse: esse é o meu corpo repartido em favor de vós. Quando vocês se reunirem, comam. É minha carne. É a carne da aliança que eu faço convosco. Porque quando vocês comem, estou anunciando a morte e a ressurreição até que eu volte. Como do pão. Semelhantemente, Ele pegou do cálice e disse: esse é meu sangue derramado em favor de vós, é o cálice da nova aliança que eu tenho convosco. Da vez que vocês se reunirem, comerem do pão, bebam do meu sangue, porque quando vocês fazem isso, estão anunciando a morte e a ressurreição até que eu volte. Bebam. Tenha um momento de oração, em gratidão a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Glória Te dou, Jesus.
Glórias a Ti. Adore a Ele. Adore ao Senhor Jesus. Adore a Ele. Aleluia. Eu quero ver a face do meu Criador. Eu quero ver a face daquele que primeiro me amou. Eu quero ver a face do meu Criador. Eu quero ver a face daquele que primeiro me amou. Levante suas mãos. Adore a Ele. Espírito, dó. Espírito, enche a minha vida. Espírito, vamos louvar a Ele. Enche a minha vida. Espírito, declare isso a Ele. Enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu. Que manhã gloriosa! Cante a Ele, deixa a sua alma ser lavada. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante de Teu altar. Aleluias. Aleluia. Antes da oração final, amados,